que são os turbilhões da mente. Certo? Agora que nós chegamos à conclusão dessa etapa, que foi estudar os compartimentos ou as funções da mente, a gente tem que estudar o que são os turbilhões da mente e como é que isso tudo está envolvido dentro desses compartimentos. Certo? A palavra vritti significa vórtice ou círculo. Um vritti é uma mudança no estado natural da mente. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo de Túcidas, no exemplo da paixão. O Túcidas, completamente apaixonado, ele obscureceu Budi, certo? A função focada de Budi. E o que acontece? A função focada de Budi é o estado natural dela. Portanto, um vritti é uma mudança no estado natural da mente. A paixão é um vritti, que ocorre quando suas funções estão desequilibradas, ou seja, as funções da mente em completo desequilíbrio, operando por si mesmas, independentes, à revelia, elas sempre vão produzir vrittis. O tempo todo vão produzir vrittis. Um turbilhão ou círculo incessante no qual não conseguimos nos livrar. Nós percebemos a vida através dos vrittis. Ansiedade, depressão, otimismo, negatividade, positividade, qualquer experiência, boa ou ruim, cria um vritti. Certo? Ou seja, nós temos um aspecto interessante que nesse estudo dos vrittis a gente não pode deixar de falar, é que o yoga, o Patanjali, ele ensina que existem 5 vrittis que, é lógico, assim, não existem só 5 vrittis. A mente cria milhões de vrittis, certo? Mas existem 5, que esses 5, eles cobrem um largo arranjo aí em torno da nossa vida, em torno de todas as nossas atitudes, em torno de tudo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, certo? E ele diz o seguinte, que se você for capaz de controlar esses 5 vrittis, você consegue de verdade entrar no estado de dhyana, meditação pura. Certo? Então, primeiro a gente tem que lembrar que nós produzimos vrittis o tempo todo. Primeiro porque a nossa mente sempre funciona descompensadamente. E o desarranjo das funções da mente produz vritti. Então a gente produz vritti dormindo, sonhando, falando, pensando. A gente produz vritti o tempo todo. Certo? E esses vrittis, sendo o quê? Incessantes, sendo formados e reformados, a gente não consegue se livrar deles. Então esses 5 vrittis que o Patanjali enumera são os seguintes. Pranama, percepção correta. Então assim, Viparyaya, percepção falsa. Vikalpa, dúvida. Nidra, sono. Smriti, memória. Então, Pranama, que é o primeiro vritti, está diretamente associado com Budi. Percepção do que é fato. Comprovação. A experiência concreta. Por exemplo, como que isso funciona? Pranama. Como que esse vritti funciona? Eu quero sentir... Existe o açúcar. Como que eu sei que o açúcar é doce? Eu sei que o açúcar é doce através da experiência. A experiência me levou à comprovação de que açúcar é doce. Isso é uma certeza. Correto? Isso é pranama. Ok? O segundo é Viparyaya, percepção falsa. Equívoco, suposição, estimativa, conjectura. Então,
tudo aquilo que nós temos estimativa, tudo aquilo que nós conjecturamos, é o quê? Vipariáia. Por exemplo, nós vamos pegar um ônibus. A gente sabe que tem ônibus que quer ir para a rodoviária. Eu sei que tem ônibus para a rodoviária de hora em hora. Então vai dar aqui 4 horas. Pô, então eu vou lá para o ponto de ônibus que eu vou esperar o ônibus que ele vai passar. Isso é o quê? Uma conjectura. Isso é uma hipótese. Você não sabe se o ônibus vai passar 4 horas. Só porque a gente tem a informação de que ele supostamente passa de hora em hora. Ou seja, essa hipótese, a nossa mente funcionando, isso é um Vrit que coloca a nossa mente funcionando na condição de quê? De hipótese. E aí, é uma estimativa. Isso é Vipariáia. Certo? Isso é um Vrit. Da mesma maneira que Pranama é um Vit, ou seja, a certeza daquilo que é, Vipariáia é a suposição daquilo que pode ser. Ok? Vikalpa. A gente atrás, estudando humanas, a gente falou em Vikalpa, certo? Que Vikalpa era a mente funcionando de uma maneira desfocada, certo? Perdendo as energias da mente. Vikalpa, então, é dúvida, muitos pensamentos ao mesmo tempo, a mente completamente iludida. Olha o ego, Maya, a conexão com o ego. Falta de clareza, olha só, a conexão com o aspecto obscuro de Budi, certo? A dúvida é natural em uma mente o que? Negativa. Por exemplo, a mente de todo mundo ela funciona negativamente. Por exemplo, eu encontro com um aluno na rua. E às vezes eu estou assim, eu tenho aqui aquela malinha minha pequenininha, que eu coloco ela no meu bolso e vou cantando meu mantra na rua. Concentrado no meu mantra na rua. De repente passa um aluno, Namaskar, Namastê, Harion Tatsat, faz o que tu quer exercer tudo da lei. Passa um aluno. Eu continuo. O aluno pensa, pô, o professor está chateado comigo? Fiz alguma coisa errada? Nem me completou direito? Isso é o quê? Vikalpa. A mente, muitos pensamentos, não sabendo como lidar, a dúvida em cima daquela situação. O que acontece? Às vezes eu estou conversando com uma aluna e eu estou dando uma atenção toda especial para a aluna, porque ela está precisando de uma atenção especial naquele momento. A outra aluna se sente incomodada com essa atenção especial, porque ela também quer atenção. Isso é Vikalpa. Falta de clareza do que está acontecendo. A dúvida, o que ela gera? Ciúme, gera inveja, ressentimento. E nós cultivamos isso na mente, cara. A gente cultiva isso na mente o tempo todo. A mente ela é negativa por isso. A gente cultiva essas coisas na mente. Então a dúvida, eu estou tratando de uma condição especial do aluno, o outro aluno vai ficar enciumado. Por quê? Porque a mente dele está trabalhando em Vikalpa. É um Vrit da mente. Certo? Nidra. Eu gosto muito de Nidra. Nidra, falar de Nidra, é o sono. Porque me parece que esse é o Vrit que mais atormenta, que mais preenche a mente de todo mundo. É a pessoa o quê? A ausência de consciência, falta de percepção, inabilidade em perceber o mundo, ausência de consciência nas dimensões da mente, desconexão. É a pessoa andando o tempo todo completamente desconectada de si mesma. O tempo todo completamente, por exemplo, o vizinho que de repente coloca um som altíssimo e que, nenhum vizinho consegue nem conversar porque o som do outro tá completamente alto. O cara está completamente inconsciente das coisas. Ele não está conseguindo perceber que a atitude dele está incomodando um monte de gente. Ou seja, o cara está dormindo. Está em estado de nidra. Inconsciente de si mesmo, inconsciente do seu eixo, inconsciente do seu centro, inconsciente do seu asana. A maioria das pessoas estão assim.
As pessoas o tempo todo, elas entram na esfera do outro, elas entram no caminho do outro. Sem perceber. Sem perceber, porque estão dormindo, vai perceber como? Está igual um zumbi andando na rua, vai perceber como? O tempo todo se metendo na vida do outro, o tempo todo cuidando da vida do outro, o tempo todo tendo atitudes que incomodam a vida do outro, que atrapalham a vida do outro. A pessoa é completamente esquecida de si mesmo, esquecida de estar em si, ela não consegue perceber as dimensões da mente. Ela não consegue perceber Budi trabalhando, ela não consegue perceber Manas, ela não consegue perceber Chitta arrancada. Ela está em estado de Nidra, esquecida de si mesma. E o próximo Vritti, Smriti, ele não está muito diferente de Nidra não. E ele tem uma conexão com Chitta. Por quê? Porque Smriti é memória. E Chitta é o armazém das memórias. Ou seja, falta de consciência, perdido em memórias, falta de conexão com a realidade. Ou seja, qual que é a realidade? O estado de vigília, o Drashta Yoga, o estar presente, essa que é a realidade. E você em estado de Smriti, você está o quê? Às vezes você está andando na rua e lhe vem uma memória. E aí você anda aí, 1 quilômetro, 2 quilômetros para chegar até onde você tinha que chegar, completamente esquecido de si mesmo, lembrando de coisas que aconteceram no passado. Ou seja, não está muito longe do Nidra. Você está esquecido de si mesmo. Você está dormindo do mesmo jeito. Então ele possui essa conexão, certo? Ou seja, a união da mente mais os sentidos, ela vai produzir o quê? Vritti. A união do desejo mais o objeto, ele vai produzir Vritti. Ou seja, quando a nossa mente, através dos sentidos, percebe o mundo, ela produz Vritti. E quando o nosso desejo ele é unido com o objeto de sua obsessão, isso também produz um Vritti. Quando Tulsidas, apaixonado pela esposa dele, se unia com ela apaixonadamente, o objeto de desejo dele, isso produziu o que? Um Vritti, de mais desejo, de mais obsessão, de mais apego. Os Vrittis influenciam e aprisionam a mente, modificando seu estado natural, dissipando suas energias. É isso que o Vritti faz. Lembra que eu falei lá atrás que o Vritti ele era um círculo do qual a gente não consegue se libertar? Justamente por isso. Porque ele entorpece as funções da mente e a gente não consegue se ver, a gente não consegue se perceber no nosso eixo. E quando a gente não consegue se perceber no nosso eixo, a gente fica o quê? A gente fica à mercê de todos esses Vrittis. Não, e de muitos Vrittis, o que ele vai fazer? Ele vai dar nascimento à oportunidade de você repetir o karma. Produzir o karma. Ele vai te dar essa oportunidade de produzir o karma. Por isso que o Drashta Yoga, o yoga do presente, aquele onde você pratica fazendo Karma Yoga, que é você estar. O que é o Karma Yoga? É você fazer ração presente nela. Ou seja, o Karma Yoga é aquele que se mantém drashta, se mantém vigilante, se mantém presente na ação. Isso vai evitar que ele o quê? Isso vai controlar o quê? Os Vrittis na mente dele, impedindo o quê? A produção de karma. Qual que é a diferença? O Mircea Eliade, uma vez eu li um livro dele que chama Yoga chama Patanjali Yoga. E esse livro assim, eu achei muito interessante, uma passagem que o Mircea Eliade ele pergunta assim: qual a diferença de um mestre iluminado para uma pessoa comum? Nenhuma. São duas pessoas aí comuns, velho. A diferença é que o mestre iluminado não produz karma. E uma pessoa produz. Karma é ação. Ou seja, o mestre ele é tão presente na ação, ele é tão drashta, ele é tão aquele que vê, ele é tão unido ao sagrado anjo guardião, à luz do sagrado anjo guardião, a lux do sagrado anjo guardião, toma conta de toda a percepção dele, que ele é lúcido ao ponto de não produzir karma. Por quê?
Porque ele controla o quê? Os vritis, ele controla as vassanas, ele controla os sanskaras.